for para Deus, aquilo se torna uma adoração. Você sabia disso? O seu trabalho, o seu plantão que você faz, o seu sacrifício para corrigir essas provas, isso se torna adoração. Porque quando você for à missa, essas noites sem dormir, esses cansaços, esse seu trabalho, vai ser o ofertório que você vai colocar no altar, representado por aquele pão. O seu dia a dia se torna adoração. Quando você faz tudo por amor a Jesus, por amor ao Pai, com Cristo, por Cristo, em Cristo. Hoje o Senhor quer falar do poder de uma alma adoradora. Neste mundo, você que é uma alma adoradora tem um poder maior do que qualquer outro poder dessa terra. Foi muito belo enquanto o irmão João da Cruz rezava, pedindo um coração adorador, essa visão que o Senhor me dava. Eu fazia parte da Legião de Maria quando eu era pequeno, logo depois da minha primeira comunhão, com 10 anos. Na adolescência eu precisei sair porque batia com o horário da escola, no sábado. Mas depois de mais velho, jovem, eu voltei para a Legião de Maria. E na Legião de Maria nós rezávamos uma oração que tinha uma imagem de Nossa Senhora pegando fogo, como aquela coluna de fogo que guiava os israelitas no caminho da libertação. Nossa Senhora é dita no Apocalipse como uma mulher vestida de sol, pegando fogo, ardendo de amor mais do que os querubins e os serafins diante da glória de Deus. Serafim significa aquele que está ardendo, aquele que está pegando fogo de amor diante do trono de Deus. E Deus está te dizendo: filho, filha, você quando foi batizado, você recebeu o fogo da Santíssima Trindade. Hebreus vai dizer: o nosso Deus é um fogo devorador. Mas quando você foi crescendo, a maioria de nós foi se afastando. E esse fogo foi se apagando. Jesus vai dizer em Mateus 24: com o crescimento da maldade, o amor do coração de muitos se esfriará. Isso acontece com quase todos nós. Quando chegamos nessa fase da adolescência, hoje meditamos a terceira dor de Nossa Senhora. Quando o menino Jesus com 12 anos se perde, representa que 12 anos é a idade que a maioria de nós se afasta do Senhor, a fase da adolescência. Eu com 12 anos comecei a me afastar do Senhor. E por isso com 12 anos um acidente gravíssimo aconteceu. Caí de uma árvore em cima de um vergalhão que perfurou meus 2 pulmões, passou a 2 centímetros do meu coração, para que eu pudesse retornar ao Senhor. A maioria de nós nos perdemos e acontece a profecia de Mateus 24. O amor de muitos corações se esfria quando chega essa fase da adolescência, da juventude. Se isso não aconteceu com você, Deus seja louvado. Se você nunca caiu num pecado grave, num pecado mortal, se você não manchou a veste batismal com um pecado carnal, com um pecado mortal, Deus seja louvado. Mas a maioria de nós acabamos caindo feio, ainda mais nesse mundo de hoje. E o amor se esfria. E depois de bater tanto a cabeça, longe do Senhor, às vezes até dentro da igreja, mas vivendo em pecados graves, nós retornamos à casa do Pai, como um filho pródigo. A maioria de nós é pelo caminho da dor. Talvez você não tenha sido, mas nos momentos de dor, com certeza, são os momentos que nós mais nos aproximamos do Senhor. E começamos a deixar de novo que essa chama que foi apagada pelo pecado grave possa reinflamar o nosso coração. E nós novamente começamos a ter um coração puro, voltado para Deus. Um coração de criança, um coração que adora a Deus. E hoje o Senhor quer te ensinar um pouco o que é adorar a Deus. Adorar em espírito e em verdade, como Jesus ensinou a samaritana em João capítulo 4. No nosso livro, na página 168, vai dar o exemplo dos adoradores, os anjos do Senhor. Por isso quem fala, exército de São Miguel, só fala de São Miguel Arcanjo, isso é uma grande mentira. Quem ama os anjos de Deus se torna adorador.
Repete isso. Quem ama os anjos de Deus se torna um adorador. Porque os anjos nunca querem te levar para eles mesmos. Quando você se aproxima dos anjos, sempre você vai se aproximando da adoração do teu Deus. Sabe o que aconteceu de você estar honrando São Miguel na quaresma de São Miguel? Você está adorando o coração de Jesus na Eucaristia durante 2 horas na madrugada. E você está adorando a Jesus na Eucaristia durante 1 hora no terço do combate. Em Medjugorje, Nossa Senhora disse assim: vocês deveriam rezar pelo menos 3 horas do seu dia, deviam ser dedicadas à oração. Quem está fazendo o terço do combate e o rosário da madrugada já está fazendo 3 horas de adoração eucarística, gente. Tem prova maior do que quaresma de São Miguel não leva para São Miguel. Nós honramos aquele que Deus, porque o próprio Deus diz que nós devemos louvá-lo nas suas criaturas. Louvar a Deus pelas maravilhas que Ele fez na Virgem Maria, em São José, em todos os santos e anjos, ainda mais o príncipe das milícias celestes, o grandioso São Miguel, que São Francisco de Assis honrou, e nesses tempos que foi profetizado, naqueles tempos surgirá Miguel, tempos difíceis. Deus quer que você honre São Miguel com a quaresma. O que acontece quando você honra São Miguel? Ele te leva para adorar Jesus. Até porque lá no céu, quando houve a grande batalha, os anjos que não quiseram adorar Jesus foram precipitados nos abismos, se tornaram os demônios, 1/3 dos anjos. E São Miguel foi o líder daqueles que quiseram adorar a um Deus feito carne, filho da Virgem Maria. Por isso a missão de São Miguel é te levar a adorar Jesus. Fazer a quaresma de São Miguel é se tornar um adorador, uma adoradora. E eu vou partilhar com vocês. Ontem, o cônego Edson estava conosco, junto com a Eliana Ribeiro. Um grande abraço a Eliana, né? Foi maravilhoso esses 2 dias que estivemos juntos, batalhando pelo reino de Deus, pelas almas. E ontem o cônego Edson partilhava: irmão, o Senhor me deu uma visão parecida com aquela que eu havia tido anteriormente. Mas agora ele mostrava não a bandeira do Brasil no centro e as outras bandeiras pegando fogo, mas ele mostrava o ostensório no centro, com a bandeira do Brasil no ostensório. E enquanto o vento batia e a bandeira balançava, de trás da bandeira saíam anjos do Brasil e as outras bandeiras de outros países que estavam em volta, pegando fogo. Esses anjos começavam a apagar este fogo, este mal sobre os outros países. O discernimento foi claro, imediato. Por causa da adoração que está acontecendo neste Brasil, como nenhum outro lugar do mundo, gente. São 100.000 pessoas toda madrugada adorando Jesus na Eucaristia. São em torno de 70 mil pessoas, às vezes, adorando toda noite. Por causa dessa adoração, não é só o Brasil que está sendo protegido. O Senhor está apagando o mal em outras nações. Você que está em outro país, essa visão que Deus deu ao cônego Edson foi para você. Deus estava usando você, porque quando você reza, o anjo do seu país se une a você. O Senhor está destruindo a força do mal, porque você não está sozinho, sozinha. Você está rezando e adorando junto com um exército em ordem de batalha. Isso é maravilhoso. E o nosso livro vai dizer, olha só, na página 168, vai falar algumas passagens. Vou citar só alguns trechinhos. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequeninos, porque eu vos digo, os seus anjos no céu, o seu anjo da guarda no céu, está contemplando sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Você está entendendo? São Miguel foi o defensor da adoração lá no céu. Os anjos que não quiseram adorar foram precipitados. Não quiseram adorar um Deus feito carne. Mas o seu anjo lá no céu, ele não para de adorar a Deus. Ele, entenda bem, ao mesmo tempo que ele está aqui te protegendo, ele está com seu espírito voltado para o céu. O anjo é um modelo daquilo que diz São Bento.
ora et labora. Trabalha e reza ao mesmo tempo. Você deve equilibrar a sua vida entre oração e trabalho. Se alguém só quer trabalhar e não quer rezar, está pecando. Se alguém só quer rezar e não quer obedecer ao Senhor, cumprindo suas obrigações, trabalhar, está pecando. O anjo é um modelo perfeito. Ele não para de vigiar, de cuidar de você. Mas ao mesmo tempo, ele não sai do foco. Os seus olhos estão voltados para Deus e em Deus é que Ele te abençoa, Ele te protege, Ele cuida de você. Quanto mais nos aproximamos de São Miguel e dos anjos, também o nosso coração vai se tornando um coração adorador. E um coração adorador, tenta imaginar, aonde você vai, você está em chamas. O Espírito Santo está ardendo em você. Aonde você vai, aonde você pisa, esse lugar é abençoado. Aonde você caminha, existem anjos te acompanhando, além do seu anjo da guarda. Um coração adorador é a presença de Deus. Aonde Ele está, Ele leva essa presença. Como diz São Paulo, Ele traz o bom odor de Cristo. Ele traz a presença de Cristo aonde Ele estiver. E, continuando, a passagem seguinte vai dizer assim: na minha visão também, eu vi ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, a voz de muitos anjos, milhares de milhares, miríades de miríades, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Os anjos adorando sem cessar a face do Pai do céu. E os anjos querem nos ensinar. Nos ensinar. Então, primeira coisa que eu quero meditar com vocês: o que é louvor e o que é adoração. Os anjos não te levam somente ao louvor, eles te levam também à adoração. Como assim, irmão? Qual é a diferença do louvor para a adoração? Eu conversava agora há pouco com o nosso irmão, o professor Eduardo Faria, um grande abraço. Ele estava, ele que foi protestante durante um bom tempo. E eu perguntava, na concepção de um protestante, qual é a diferença de louvor e adoração? E ele dizia: irmão, desde que o protestantismo surgiu, foi abolida a missa no culto protestante. Só tem mesmo aquela Santa Ceia que às vezes se faz. Então, quando tirou o sacrifício da missa, que era o sacrifício do Cordeiro de Deus, então o que é a adoração para os protestantes? É cantar louvores a Deus. Então, você durante um momento de cantar louvores a Deus, você pode adorar? Pode. Pois eu vou explicar já o que significa adoração. Mas nem sempre um canto de amor significa adoração. Ele dizia: se eu cantar um canto para minha esposa, de amor, eu não estou adorando a minha esposa. Nem sempre um canto é adoração. Por isso, na mentalidade protestante, adorar é principalmente uma noite de adoração, vai ser uma noite de louvor. Mas a adoração é um pouco mais do que isso, segundo as Sagradas Escrituras. Você que vai acompanhando a Sagrada Escritura, você vai entender que é algo mais do que isso. Eu quero começar com uma profecia para o nosso Instituto Hesed. Uma profecia que dizia assim: Santa Faustina teve essa visão e a Madre Jane, quando estava em Medjugorje, viu Nossa Senhora. Quem não viu ainda o testemunho da Madre Jane, vale a pena ver, está aqui no canal do YouTube. Só escrever Testemunho da Madre Jane, são 2 partes. E Nossa Senhora mandou, quando ela chegasse no Brasil, abrir o diário de Santa Faustina no número tal. Quando ela abriu, ela viu escrito assim: eu vi essas almas que ardiam em adoração diante do trono de Deus, implorando a misericórdia de Deus para o mundo e preparando o mundo para a vinda de Jesus. Nossa Senhora disse que essa passagem era a missão do Instituto Hesed: arder em sacrifício diante do trono de Deus,
pedindo a misericórdia e preparando o mundo para a vinda de Jesus. Grava bem isso: arder em sacrifício. A sarça ardente era um fogo que não consumia aquele arbusto. Os serafins estão adorando a Deus, queimando de amor diante do trono de Deus. Adoração na Bíblia sempre é sinônimo de sacrifício. Sempre. Você vai ver na Bíblia, quando Abraão adorava a Deus, como é que ele adorava a Deus? Não era pegando Abraão adorava a Deus, como é que ele adorava a Deus? Não era pegando instrumentos e começando um grande louvor. Não estou dizendo que louvar não seja também, não possa se tornar também uma adoração. Mas você vai ver no Antigo Testamento, sempre que alguém iria adorar a Deus, adoração era um sacrifício dado a Deus. E todos esses sacrifícios do Antigo Testamento foram substituídos pelo grande sacrifício de Jesus. Jesus fez o perfeito e eterno sacrifício ao Pai. Por isso, no Novo Testamento, não precisa mais sacrifício de animais para adorar a Deus. Mas a adoração a Deus acontece no altar. Durante a Santa Missa, Jesus renova o seu sacrifício. E quando o padre coloca aquela gotinha de água dentro do vinho, aquilo simboliza que todos os nossos pequenos sacrifícios do dia a dia estão sendo colocados no altar, junto com o grande sacrifício de Jesus, e são ofertados ao Pai, como uma oferta de adoração. O grande sacrifício de Jesus. Jesus é o único mediador da nossa adoração ao Pai. Jesus é a única oferta agradável ao Pai. Então você começa a entender que na Bíblia inteira, todos os momentos de adoração era sacrifício. Era se consumir por amor a Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos o que é adoração e o que é idolatria. Vamos aprender hoje o que é a adoração, gente. Adorar a Deus e venerar a Virgem Maria, venerar os santos, é muito diferente. O que significa você adorar a Deus? Você está dizendo para Deus, por exemplo, a Eucaristia. Nós, todos os cristãos católicos, acreditam que a Eucaristia é o próprio Cristo vivo, ressuscitado. Tem aparência de pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, mas não existe mais pão. É Deus feito carne, é o Filho de Maria, é um coração ardendo de amor, pegando fogo, uma labareda de amor eterno. É o próprio Cristo, o nosso amado Cristo, que está no altar, mesmo que os olhos não vejam. Alguns milagres eucarísticos, Padre Alexandre Pacioli contou, um milagre recente que aconteceu lá na casa dele, com um padre que foi para recuperar sua fé e foi restaurado por esse milagre. Milagres comprovados pela ciência, mas nem precisaria da ciência para aqueles que têm fé verdadeira, porque Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por isso, a Eucaristia nós adoramos. O que nós dizemos para Jesus que está na Eucaristia? Tu és o meu Deus. Isso é adorar. Tu és o meu Criador. Tu és o meu tudo. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou criatura vossa. Eu vim do nada. Eu vim de ti, Senhor. Eu surgi, eu passei a existir por causa do teu amor, por um pensamento teu. Porque o Senhor disse: faça-se, que exista o irmão Luiz Maria, eu existo. Se tu fizesses assim, eu deixo de existir. Eu sou nada, tu és o tudo. Se humilhar diante de Deus, se prostrar num gesto de adoração, significa dizer que Ele é tudo e você é nada. Que Ele é o Senhor e você é o servo. Que Ele é o Criador e você é a criatura. Quando você se ajoelha aos pés da sua noiva para pedir a ela em noivado, ajoelhar não significa adoração. Quando Davi se ajoelhou, quando Abigail se ajoelhou para o rei Davi, não significava adoração.
Natã, Betsabeia se ajoelharam para Davi, não era adoração. Quando Jacó se ajoelhou e prostrou diante do seu irmão Esaú, não era adoração. Tem muitas passagens na Bíblia que não era adoração, se ajoelhar, se prostrar. A adoração grava bem no seu coração. Significa reconhecer que aquele que você adora é o seu Criador. Ele é Deus, Ele é tudo. E a Eucaristia nós adoramos. Prestamos um culto de adoração. A Virgem Maria não. Ela é criatura como nós. Ela é nossa irmã. Mas ela é a mais pura e aquela que gerou o Deus feito carne. Ela é o sacrário mais belo. Por isso nós honramos o sacrário onde Ele habita. Por isso nós honramos os santos e anjos, porque são mais unidos a Deus do que nós, que ainda aqui somos pecadores. Eles já não pecam mais. Por isso eles nos ajudam a adorar a Deus. Você está começando a entender, não é? Que somente a Deus nós adoramos. E a prova de você adorar a Deus, de você dizer que Ele é o seu tudo, é você dizer a Ele: eu quero consumir a minha vida em sacrifício por Ti. A missa não é oferecida como um sacrifício para a Virgem Maria, não. Para Santo Antônio, não. É Jesus que oferece o sacrifício do seu corpo para o Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo. E ali é a fonte de toda a nossa adoração. Somente é digno de adorar o Pai aquele que adora por Cristo, em Cristo por Cristo, com Cristo e em Cristo. E isso só acontece por causa do sacrifício eucarístico. Fora do corpo de Cristo, fora do corpo eucarístico de Jesus, não existe adoração verdadeira ao Pai. Jesus profetizou: virão os adoradores que agradam o Pai. Os que adoram em espírito e em verdade são aqueles que adoram em Jesus. E somente a missa é essa adoração a Jesus. Cada vez que você vai à missa, se você vai pelo menos cumprindo os mandamentos de Deus uma vez por semana, você ali no ofertório coloca todos os seus sacrifícios, o que aquele pão e aquele vinho representam. Seus trabalhos, seus cansaços, aborrecimentos, lágrimas, sacrifícios, tudo do seu dia a dia. Seu suor, seus esforços, tudo você coloca representado pelo pão e pelo vinho. E aquele pão e aquele vinho vão se unir. Pelo Espírito Santo vão se tornar o corpo e o sangue de Cristo. O seu sacrifício vai se unir ao sacrifício de Deus feito carne e vai ser apresentado ao Pai do céu. Aquele é o momento supremo de adoração a Deus. Mas o seu dia a dia, tudo que você vai apresentar no altar no próximo domingo ou na próxima missa que você for, é o que você vai viver no seu dia a dia. Por isso o seu dia se torna um dia de adoração. O seu dia se torna um dia de oferta diante de Deus. O seu dia se torna um dia de um adorador que adora a todo instante ao Pai, no Cristo, pelo Espírito Santo. Não existe outra adoração verdadeira a Deus que não seja por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ao Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Você está entendendo que nenhum católico, com mínimo de consciência, adora os santos, as imagens, a Virgem Maria? Gente, idolatria, o que é idolatria? É quando você, em vez de dirigir todas as forças da sua alma para Deus, tornando a sua vida um sacrifício de amor e de louvor a Ele, pois São Paulo vai dizer: eu vos recomendo de oferecerdes o sacrifício vivo das vossas vidas, vossos corpos. Isso é adoração. E o que acontece quando uma pessoa tem algum ídolo? Idolatria é quando ela consome o seu tempo, seus pensamentos, seus afetos, sua força física, suas energias para um falso Deus. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa só vive em prol do dinheiro.
Essa pessoa está sacrificando a sua vida, os seus dias, os seus pensamentos, o seu tempo para conseguir dinheiro. Se você é um pai de família, claro que você tem que se sacrificar para ganhar aquele pão de cada dia, mas você está se sacrificando para honrar a Deus, sustentando a sua família. O foco não é o dinheiro, mas é Deus. Mas muitas pessoas, até que se dizem cristãs, vivem para ganhar dinheiro. O sacrifício da sua vida, o acordar cedo, o sacrifício de cada instante é por causa do dinheiro. E se o foco é o dinheiro, isso é uma idolatria, adoração ao dinheiro. E muitos ídolos têm surgido entre nós. Muitas pessoas vivem para o gozo, o prazer, o sexo. Muitas pessoas vivem para a gula, para ter uma boa mesa, para ter alimentos bons. O centro da sua vida, muitas vezes, pode ser o gozo na alimentação. Por isso o Senhor quer nos mostrar o que é realmente idolatria. Se o centro da sua vida é a sua profissão, e não é Deus o primeiro, isso pode se tornar idolatria. O futebol pode se tornar uma idolatria. O desejo de poder, as drogas. Nós estamos cercados de armadilhas para levar a nossa vida à idolatria. Eu sei que cada pessoa é chamada a uma missão diferente. Você que é chamado a estudar mais sobre determinado assunto, não é? Você que é chamado a ser médico, engenheiro, você tem que dar uma dedicação àquele seu estudo, àquele seu trabalho. Mas se não for para a glória de Deus, se aquilo não for um modo de você cumprir a sua missão diante de Deus, porque Deus quer que você seja um bom profissional, o melhor, não melhor do que os outros, mas melhor para se doar aos outros. O melhor médico que salva mais vidas, não o que quer ganhar mais dinheiro, mas o que quer cumprir uma missão. O melhor engenheiro, o melhor funcionário, o melhor patrão, melhor no amor e na qualidade também de conhecimento da sua área, mas para a glória de Deus. Não para honra, não para vanglória, não para aplausos, mas se for para Deus, aquilo se torna uma adoração. Você sabia disso? O seu trabalho, o seu plantão que você faz, o seu sacrifício para corrigir essas provas, isso se torna adoração, porque quando você for à missa, essas noites sem dormir, esses cansaços, esse seu trabalho, vai ser o ofertório que você vai colocar no altar, representado por aquele pão. O seu dia a dia se torna adoração, quando você faz tudo por amor a Jesus, por amor ao Pai, com Cristo, por Cristo, em Cristo. Deus está te convidando a se tornar um adorador, em espírito e em verdade, entendendo bem o que é adoração a Deus e o que é idolatria. O Senhor quer nos ensinar ao exemplo daqueles magos. Olha só, gente, aqueles magos que buscaram a Deus, eles colocaram todas as forças da sua vida para buscar a Deus. Alguns vieram da região da Babilônia, que adoravam a astrologia, os astros, mas eles não se contentaram em adorar os astros. Eles quiseram buscar o Deus verdadeiro. Existia a profecia de que o Filho de Deus iria nascer lá em Israel. E eles viram os sinais que Deus foi dando. Seguiram as profecias, eram homens pagãos, mas eles buscaram tanto encontrar o Deus verdadeiro, que eles encontraram. Os reis magos são os modelos de adoradores. Para você poder adorar a Deus em espírito e em verdade, você precisa colocar a sua busca de Deus em primeiro lugar. Se a sua busca de ser feliz está em primeiro lugar, você ainda não entendeu a felicidade. Se a sua busca de realizar os seus sonhos é em primeiro lugar, você ainda não entendeu nada. Você só vai se realizar e ser plenamente feliz
claro, na esperança, porque nessa terra que é um vale de lágrimas, vai ser realizado na sua vocação, se Deus for a grande paixão da sua vida. Uma alma adoradora realiza o primeiro mandamento: ama a Deus acima de todas as coisas. Busca a Deus com todo o coração, mesmo que tenha nascido numa realidade pagã, como os reis magos. Você busca a Deus, você busca a Deus. E Santa Teresa Benedita vai dizer: quem busca a verdade está buscando Deus, mesmo que não saiba. Talvez você tenha nascido de uma família que ninguém acredite em Deus, mas se você busca a verdade com autenticidade, se você tem fome e sede de justiça, eu quero descobrir qual é o caminho certo, eu quero descobrir qual é o caminho que eu devo seguir, qual é o Deus verdadeiro, qual é a fé verdadeira. E quem busca encontra, Jesus promete. Quem bate, a porta será aberta. Mas muitas vezes a grande maioria quer buscar as suas satisfações, quer buscar somente o seu prazer imediato e não o sentido da sua vida na terra. E Deus está nos convidando a nos tornarmos um verdadeiro adorador. Aí você pergunta: irmão, e para a minha vida no dia a dia, como é que eu posso me exercitar de crescer nessa intimidade com Deus e ser um adorador de Deus? Primeira coisa, se você não estiver, adoração é sacrifício, lembra? Se você não estiver disposta a sacrificar algum tempo exclusivamente para Deus, você não vai conseguir que o restante do seu dia seja todo para Deus. Como assim, irmão? Adorar a Deus não pode ser num momento ou no outro. A adoração de um verdadeiro adorador é em espírito e em verdade. Jesus explica para a samaritana: você não vai adorar aqui, nem ali, nem ali, mas a todo momento o seu coração é uma brasa queimando diante do trono de Deus. Um adorador, ele está em união com Deus como os anjos. O anjo da guarda vai te levar a isso. Nosso livro acabou de dizer: os anjos da guarda estão sem cessar contemplando a face de Deus. Isso é um adorador. Mas você só vai conseguir que o seu dia inteiro seja uma oferta agradável a Deus se você separar um tempo mínimo para que você dedique exclusivamente ao Senhor teu Deus. Eu sei que muitas pessoas precisam fazer o terço da madrugada enquanto estão fazendo café, enquanto estão arrumando a casa. Muitas pessoas precisam aproveitar esse horário. Isso não é errado, não. Mas entenda, você precisa de pelo menos no seu dia, meia hora que seja exclusiva para olhar para o Senhor, para adorar o Senhor. Se você não estiver disposto de sacrificar alguma parte do seu dia exclusivamente para aquele que é o Senhor do seu tempo, para aquele que é o Rei, para aquele que é o seu Criador, você não tem um coração adorador. Ou então você está num caminho ainda imaturo de adoração. Você precisa desejar estar na presença do Senhor. Aquela presença silenciosa, amorosa, de conversar com Ele, de ler a sua palavra, de ouvir Ele falando ao seu coração, de olhar para a sua face eucarística, momentos de silêncio. Se não tivermos esses momentos, não teremos intimidade com o Senhor. O Senhor está convidando, filho, filha, imite a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá não deixava suas filhas ficarem sem a adoração. Não deixava. Ela dizia: as minhas filhas têm que sacrificar a sua vida pelos pobres, pelos doentes. E o dia inteiro elas estão em espírito de oração, mas trabalhando pelos pobres e doentes. Mas eu não permito que abra uma casa num lugar que não tenha adoração, pelo menos 1 hora de adoração de manhã, ou então a Santa Missa, 1 hora de missa de manhã. Nos países islâmicos que a Madre Teresa ia, a única exigência dela era essa:
Nós precisamos da Eucaristia todos os dias, ou da missa de manhã, ou a adoração de manhã. Mas sem Eucaristia não existe a minha congregação, não se sustenta. Claro, cada carisma é um carisma, mas você precisa ter o seu momento com Jesus. Para quem consegue ir à missa diariamente, esse é um momento sublime, mais sublime que possa existir, de adorar a Deus. Mas para você que ainda não consegue ir à missa diária, você precisa, para transformar a sua semana numa oferta que no domingo será colocada no altar do Senhor, você precisa saciar o seu coração, de preferência de manhã, na presença do Senhor. Assim o Senhor vai transformando o seu coração em adorador. Ele vai se tornando cada vez mais o centro absoluto da sua vida. E aí, meu irmão, minha irmã, mesmo fraco e pecador como somos, o Senhor vai te usar cada vez mais como instrumento de bênção. Você será essa coluna de fogo. Você estará ardendo em chamas de amor. A sua vida é um sacrifício de louvor a Deus. Mesmo nas dores você vai louvar o Senhor. Aonde você for, aonde você estiver, os anjos de Deus estarão ao seu redor. Porque eles junto com você estarão adorando ao Deus que mora dentro de você, que você recebe na Eucaristia. E a sua vida vai se tornar um sacrifício de louvor. E meus irmãos, eu quero terminar dizendo, você que faz parte do exército de São Miguel, está cumprindo essa profecia. Deus está suscitando um exército de adoradores. E eu renovo a lembrança da visão que ontem o cônego Edson teve. O Brasil está se levantando como um país de adoradores. E aquela canção que diz que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, essa profecia está se cumprindo como nunca antes. Deus está levantando um exército de adoradores. Nunca deixe de adorar, nunca deixe de adorar, como diz a Madre Teresa de Calcutá, todos os dias. Ou você vai para a missa, ou pelo menos faça um tempo de adoração. Mas nunca deixe de adorar. Deus está dando remédio para esses tempos difíceis. E é um exército de adoradores. Um coração que realmente ama a Deus, talvez tenha vindo para essas lives, talvez tenha vindo para o exército de São Miguel para conseguir um milagre. Mas aí durante as orações, as adorações, o Senhor foi arrebatando o seu coração. E você foi entendendo que antes de pedir, aliás, o culto a Deus se divide em 4 momentos: adoração, louvor, súplica e expiação. Muitos vêm somente para a súplica, para pedir. E quando vem pedir, começa a adorar, começa a louvar, começa a ter uma experiência com o amor de Deus. Alguns recebem a graça e em gratidão não querem deixar de amar a Deus acima de tudo e ser um adorador. Alguns não receberam a graça do jeito que queriam, mas receberam a experiência de um encontro, de uma intimidade como nunca tiveram antes, de adoradores ao Senhor. E assim o Senhor levanta um exército de adoradores. E Deus mostrou através do cônego Edson, através desse exército de adoradores que é você. Deus está mudando não somente ao seu redor, não somente esse Brasil, não só a sua família será beneficiada, vai se converter e se salvar. O Senhor mostrava ontem para o cônego as outras bandeiras ao redor que estavam pegando fogo, começavam a ser visitadas pelos anjos, apagadas esse fogo, o mal dissipado, porque Deus levanta um exército de adoradores. Diga agora comigo: Senhor Jesus, eu te peço, não permitais que eu me separe de vós. Não permitais, Senhor Jesus, que eu me afaste da vossa adoração. E aconteça o que acontecer, mesmo que eu tenha quedas e erros e falhas,
O Senhor veio para os pecadores. Eu vou pedir perdão e nunca deixarei de ser aqui na terra aquilo que eu serei eternamente no céu, o teu adorador, em espírito e em verdade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos